Ora, na verdade, nada disso ocorre. Não se fixou ao Congresso Nacional prazo nenhum. O Supremo Tribunal, como faz há décadas, examinou a constitucionalidade de uma série de leis criadoras de município. Quando, a partir da emenda constitucional 15, entende o tribunal que a criação de municípios é impossível até que venha a lei complementar. E dessa decisão se deu comunicação ao Congresso. Mas é óbvio que não se fixou prazo ao Congresso. E ele será o juiz que votar ou não essa lei complementar. O tribunal tomou a decisão, declarou inconstitucional a criação desses municípios. Mas, considerando a situação de fato gerada pela implantação dos municípios, alguns significativa população, significativa economia, deu aquele prazo para que a sua decisão do tribunal se tornasse eficaz. Foi a aplicação deste poder de modulação temporal das decisões, que seria ingênuo, quando não injurioso ao tribunal interpretar, como se estivesse o Congresso Nacional sendo intimado a votar ou não. Será ele o juiz único de votar ou não. Apenas ao tribunal, eu creio, não restará alternativa senão dar eficácia às suas decisões e desconstituir os municípios. Mas limitar ao medo do Supremo aos insatisfeitos com suas decisões seria uma redução fácil e enganosa. Começam assim a despontar críticas relevantes, por exemplo, à tendência crescente no tribunal ao que se tem chamado de objetivação do julgamento do recurso ordinário. Enfim, de dar a decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tribunal, uma vez classificada, independentemente da intervenção do Senado, a mesma eficácia real da decisão tomada no controle do Estado. O problema surge quando se declarou inconstitucional a vedação da lei dos crimes hediondos, a progressão dos regimes de restrição da terra. E o juiz, Almirante Buarque, para não alimentar ilusões, mandou botar em edital na porta do seu cartório que não tivessem esperança, que aquela decisão só fazia efeito para o paciente do habeas corpus concedido e que ele não estenderia a ninguém mais. Talvez o tom desaforado tenha levado o tribunal, ou começa, pelo menos os dois votos preferidos, Gilmar Mendes e do a admitir a reclamação por violação dessa decisão tomada no controle incidente de Bolsonaro. Conservador, talvez, às vésperas do septuagenário, me opus decididamente a isso, entendendo, afinal, que reduzir o papel do Senado, como então se chegou a afirmar, ao de dar mera publicidade às decisões declaratórias do Supremo, seria, de um lado, violar flagrantemente o texto constitucional. De outro, um risco institucional desnecessário. Porque a súmula regulante, uma vez que repetida, reiteradas as decisões de inconstitucionalidade em determinado sentido, essas sim podem superar a intervenção do Senado. Vi, pelo menos numa das turmas, esta ampliação do âmbito da reclamação já se efetuou.
Assim, como é de esperar-se críticas, há um certo assodamento na edição de sumas vinculantes, algumas sem necessário, sem deixar destilar com o tempo, com a rediscussão da matéria, os seus limites precisos. E é certo que o critério a ser adotado pelo tribunal, com base no Instituto da Repercussão Geral, para a seleção dos próximos recursos extraordinários a examinar, é certo que, sendo uma competência discricionária, provocará reações indignadas. Deste modo, respondo à indagação que queria ter botado no tema da palestra, que todos temos a temer do Supremo Tribunal Federal. Ao pregar, nos idos de 1960, a introdução do requisito da relevância para a admissão dos recursos extraordinários, o nosso saudoso mestre, o nosso saudoso mestre Vitor Nunes, advertia que os resultados deste poder imenso, já praticado por diversas cortes constitucionais, a partir da americana, da alemã, da italiana, da espanhola, etc., dependeria da sabedoria e da prudência o que desse poder imenso usasse o Supremo Tribunal. Mas concluía Vitor Nunes, por outro lado, se perdermos a fé nessas virtudes do Supremo Tribunal, então toda a esperança estará perdida, haja ou não relevância. O mesmo ele repetiu agora com o requisito da repercussão geral. O Supremo Tribunal, outro de seus grandes juízes, não se cansava de repetir, tem a triste responsabilidade de errar por último. Não há remédio para o seu eventual destempeiro, senão o de confiar, senão o de ver com olhares críticos as indicações para compor, onde as instâncias brasileiras têm falhado. Do Senado às instituições civis, a começar por nossa amada OAB. Agradeço a paciência, lhes apresento escusas por excesso. A todos, muito obrigado.